Olá pessoal, tudo bem? Aqui é Ricardo Martins da Truí em mais um TruíCast. E para você que está nos conhecendo agora, convido você a seguir nossas redes sociais, seguir Truí Digital, acesse nosso site também, truí.com.br. Nossos podcasts estão disponíveis nas plataformas de streaming e também no YouTube. Se você está escutando somente o áudio, corre para o YouTube, procura a gente lá para você ver esse vídeo aqui. E hoje a gente está com um convidado muito especial, Caio Mesquita, falando um pouquinho sobre ele. Formado em Química e em Marketing pela Universidade Metodista de São Paulo, atuou como representante comercial na ToGo, na InfoJobs, na Doct Brasil e hoje como Senior Account Manager na Flash. Caio, tá com você. Bom dia, tudo bem, Ricardo? Primeiramente, eu queria agradecer a oportunidade. Acho que é um grande momento, assim. Eu gosto muito de falar de assunto que rege a minha vida, né? Eu queria até trazer um pouquinho de introdução, né? Porque quando Com certeza, está contigo. Eu acho que quando você fala assim, pô, químico, acho que é muito legal falar sobre isso. É muito bacana, né? Então, eu começo a trabalhar muito cedo, né? Começo a trabalhar com 16 anos, formado tecnicamente, né? Então, sou fatecano, sou do Senai, né? Minha vida inteira trabalhei numa empresa, assim, nos primeiros dias, né? Os primeiros 8 anos da minha carreira, fui trabalhando em empresas químicas, né? E se você pensa como química, é química mesmo, dentro de um laboratório. Acho que se o pessoal lembrar da época do Dexter, era a minha referência favorita, né? Um desenho, né, da década de 90, vamos dizer assim. E eu sempre gostei, sempre fui muito curioso, né? Meu pai é químico também, trabalhou há 35 anos numa indústria química. Minha mãe é pedagoga e professora, então a gente sempre teve estímulos, né, de ensinamentos e curiosidades. E quando eu ingresso na minha carreira, né, eu sempre fui um cara muito metódico, sempre tive muito protocolo, processos, procedimentos, né? Então eu tive um bom resultado e durante a minha carreira comecei a ter facilidade de comunicação, né? Foi a primeiro start, assim, né? E naquela época, o que era o vendedor? O vendedor era o cara que tinha fácil oratória, conseguia comunicar. E eu sempre fui um pouco preconceituoso quanto a isso, né? E um dia, um dos meus gerentes falaram, cara, você nasceu para ir para a área de vendas, né? E eu falava, cara, mas o vendedor, ele é um cara muito, muito salafrário. Eu tinha aquela imagem do vendedor, né? Tinha, exatamente. Aquele cara que enganava as pessoas, que vendia a qualquer custo, a qualquer preço, né? E eu falei, não é para mim. E eu fui seguindo a minha carreira e sempre trabalhava muito próximo do pessoal de vendas, principalmente vendas técnicas, né? Então, o cara precisava de um produto específico para aquele produto, para aquele processo. Eu ajudava, né, o vendedor, falava, vamos tentar fazer desse jeito, vamos apresentar um produto assim, assado, né? Eu estava participando da venda sem entender, né? E vida que segue. Uma movimentação, né, dessa primeira empresa que eu trabalhei, eles foram embora do estado de São Paulo, na verdade do estado não, da cidade de São Paulo, foram para Jundiaí e eu desisti desse momento. Falei, estava fazendo faculdade na época, falei, não vou mudar, né? Acabei entrando numa outra empresa química nacional, e tive uma frustração profissional, né? Acho que a política da empresa não era para mim. E naquele momento apareceu uma oportunidade para eu trabalhar numa área de desenvolvimento de mercado, né? Numa indústria química também, né? E aí eu falei assim, cara, eu vou arriscar. Então eu saí do laboratório e fui diretamente para a parte administrativa, onde eu era praticamente um sales enable, como a gente conhece hoje, né? Então eu ajudava o time de vendas a vender mais tecnicamente. Então, nessa ocasião, a gente tinha que desenhar produtos que eram aderentes em mercados já consolidados, como Europa, Estados Unidos, né, Ásia. Então, a gente trazia esses produtos e apresentava de forma mais eficiente para os nossos para os nossos clientes, né? Então, eu era o primeiro contato com o vendedor. Então, o vendedor precisava, por exemplo, eu vou dar um termo técnico aqui, mas de um anti-chama, seja para um sapato, um calçado ou até para um colchão. A gente entendia qual era a melhor solução, apresentava o produto não só tecnicamente, mas também de eficiência financeira. Então, seja de ROI ou até de processo. Tá? Ali começou
a colocar uma pulguinha atrás da orelha. Eu comecei a notar que vendas era ciência. Vendas era processo. Eram as etapas definidas. E aí, eu comecei a entender que naquela trajetória eu não ia conseguir migrar, sair da área técnica, né, da área de ser um suporte para ser um vendedor. Empresa muito tradicional, mais de 100 anos. Eu não era formado na categoria de vendedor, né? Era muito difícil você fazer essa transição. E eu tomo a decisão realmente de sair da companhia. Né? Saio da companhia, fico 6 meses parado, pensando no que eu ia fazer e de cara cai no meu colo uma oportunidade de planejamento estratégico. Foi muito legal porque foi em 2014 e aí a gente vai falar um pouquinho da Togo, né, que era na época, hoje a gente não tem mais essa empresa, e ela era uma empresa de representar, né, empresas chinesas para equipamentos de CrossFit, que foi o primeiro passo de vendas, assim. Eu conheço um dono de CrossFit que ele chega para mim e fala: pô, Caio, eu fazia CrossFit nessa época, eu vejo que você sempre está com os clientes, sempre está conversando, você quer trabalhar comigo? Eu falei: qual o objetivo? Tração. Beleza, vamos cair para cima. Eu estava parado, já ia trabalhar só daqui a 1 ano, tinha feito meu planejamento, eu falei: beleza. E aí eu fui estudar, né? Fui estudar o que era atração, o que era mecânica de vendas, super incumbente, era super tranquilo na época, não tinha tanta informação. E eu comecei a desenvolver alguns modelos de negócio. Por quê? O CrossFit naquela época era elitizado e a gente estava num local onde a gente não tinha um ticket médio que a gente conseguia adaptar. Então, o que era? Aumentar volume. A gente precisava, ao invés de ter 12 alunos, a gente precisava ter 30, 40. Então, foi o primeiro modelo de negócio que a gente criou, né? A gente precisa de receita previsível, a gente precisa de recorrência e a gente foi e aumentou o espaço. Ao invés de a gente cobrar R$400 a mensalidade, a gente começou a cobrar 120. Então já era totalmente revolucionário. A gente conseguiu colocar a prática do CrossFit, que já era elitizado em 2014, para mais de 600 alunos, se tornando a maior CrossFit naquela época, tanto de espaço quanto de tamanho. Depois a gente teve outras experiências, né, e viu outros empreendedores fazendo isso durante o país inteiro. Eu gosto muito de falar da Punk, que é em Brasília, que faz um trabalho excelente até hoje. E aí, nesse momento, o CrossFit acabou virando um produto muito interessante. O sócio, né, o dono, acabou vendendo e eu não fico na parceria, né? Eu saio e aí eu tenho a minha primeira oportunidade de vendas mesmo como executivo, que é na Inevent, que é uma empresa americana. Hoje ela está sediada nos Estados Unidos, ela não tem mais operação no Brasil, que era o modelo SaaS, né? Que era praticamente um CRM de eventos. Foi muito bacana e eu aprendi muito. Ali realmente foi onde eu comecei a minha trajetória de trabalhar com vendas consultivas. Entender o que é técnica de venda, quais são as etapas, quais são o CRM mais adequado para cada processo, né? Desenhar isso, né? E ir implementando isso. Tá? Fico 1 ano, mais ou menos, na Inevent. A Inevent toma essa decisão de sair para ir para os Estados Unidos. E eu vou para a InfoJobs. E aí foi o grande detalhe. A InfoJobs ela também traz um produto muito interessante na época, que era um ATS, né? Um gestão de talentos. Ela é um job board muito famoso, né? Onde você consegue trazer todos os seus candidatos, mas ela traz um produto agora que refina isso. Né, te traz visibilidade do processo. Tá? E a gente foi contratado justamente para colocar esse produto no mercado. Tive bons gestores nessa época, entendendo o que eram as vantagens competitivas, e a gente cria esse processo, né, de como mapear esse cara, como chegar nesse cara, como apresentar para esse cara. Né? Então, essa é a grande lição. Né? Depois eu acabo indo para a Docket, que é também uma startup brasileira super conceituada, né? E hoje eu estou na Flash Benefícios justamente como Account Manager. Né? Então, a gente trabalha lá super focado na parte de captação de clientes, entender realmente quais são as vantagens que ele vai ter com os nossos serviços, como todos os outros desafios.
Tá? Bom, você falou de todos esses processos de vendas, né? Você falou do trabalho que você fez na InfoJobs. E aí abre até minha primeira pergunta, que nesse processo de vendas, o acompanhamento, a qualificação, o atendimento, qual que é o mais importante? Ou se tem algum outro também que eu não comentei? Porque você falou, né? Na época que você fazia CrossFit, o cara percebeu que você estava sempre lidando com os clientes. No InfoJobs você falou de todas as ações que você fez. Dentro desse processo, você acredita que tem um pouco de tudo ou tem algum ponto ali que é mais importante? Eu gosto muito de começar sempre do início, né? Eu acho que o principal é você identificar o perfil do seu cliente. Você falou do ICP já, né? Esse é o ICP, né? Que é praticamente, né, você saber qual é a pessoa que você está conversando, né? Definir muito claramente isso. A partir daí, você vai tomar as decisões estratégicas para montar o seu funil de vendas, né? A partir daí, você tem possibilidade de trabalhar inbound, você tem possibilidade de trabalhar outbound. Então, são funis separados e você vai colocando técnicas, né? Mas, com certeza, para mim, o que deixa muito mais claro e definido a venda é quando você sabe o que você está vendendo, certo? E você sabe qual é o propósito do seu cliente. Então, as perguntas, né? Eu gosto muito também de uma técnica específica, que é o spin selling. Eu gosto de trazer aquela cena clássica do Lobo de Wall Street. Falamos também hoje sobre ele. Que bacana. Que ele chega pro cara e fala assim, cara, me vende essa caneta. Né? E aí todo mundo não consegue vender aquela caneta e um chega e fala assim, pô, escreve seu nome aqui. E ele criou uma situação, ele criou um problema. Né? E eu vou além disso. Dentro do spin selling, essa questão de situação, de problema, ela é bacana, ela gera engajamento. Mas o que vende, de fato, é quando você implica para o seu cliente. Imagina só. Beleza, eu não tenho caneta, vou comprar caneta. Mas o que vai acontecer se eu não usar a caneta? Né? Eu vou perder um contrato? Eu vou ter prejuízo? O meu diretor vai reclamar porque eu não assinei aquele contrato no time correto? Então, quando você começa a implicar, ou seja, o que de fato você vai perder se você não assinar aquele contrato. Olha, você está falando um segundo passo dessa assina seu nome aqui, né? Porque é justamente isso, né? Beleza, o cara fala assim, tá, mas eu não quero assinar. Mas é o que você vai perder, o que implica em você não assinar seu nome aqui? Exatamente. A gente chega no segundo nível. Né? A venda ela tem 3 níveis aí que a gente fala, né? O primeiro nível é você apresentar a caneta. A caneta é isso, ela serve para escrever, certo? Aí depois você chega no segundo nível, que significa aquilo. Você precisa assinar algo. Então você tem a caneta. E aí você chega no terceiro nível, que é... Tá, se eu não assinar esse contrato com a caneta que eu tinha que comprar, o que isso vai me gerar? Qual o impacto que isso vai me gerar? Ali você fecha o circuito. E aí, se você mostra o quão valor tem aquela assinatura, aí a caneta já não tem preço. Ela vai ter preço do quanto aquele problema vai gerar para ela. E isso que é o grande detalhe também dentro do ICP. Quando você está falando do perfil ideal do seu cliente, qual é o nível de decisão desse cara? Até onde ele vai? Tá? E aí, logicamente, você vai construindo outras estratégias para trazer a visibilidade do seu projeto. Aí a gente tem diversas técnicas que eu posso depois deixar na descrição, como o Bunch, como o Golden Cycle. São etapas nesses processos para que você chegue e conclua essa etapa de closing. Né? E aí é um ponto muito interessante, que eu gosto muito também de falar, da gente deixar essa estrutura desse funil de vendas definidas, porque aqui você vai ter eficiência. Imagina só, a Salesforce fez isso muito bem. Ela quebrou essas etapas de vendas, trazendo mais eficiência. Então, se você tem um excelente vendedor, né, qual que é o grande dilema do vendedor? Prospecção. Né? Então, a partir do momento que você prospecta, a parte de prospecção, ela é doída. Né? Ela é doída, todo mundo sabe. Para você falar com uma pessoa, você tem que falar com 100. Né? Então, quando você coloca o vendedor, que é um vendedor mais experiente, um vendedor que é muito mais focado em negócios, você tira ele um pouco. Por que eu digo um pouco? Porque o vendedor ele sempre tem que gerar demanda.
Então, não estou falando que o executivo ele tem que parar de prospectar. Não estou falando isso. Ele sempre vai estar prospectando. Seja num café, seja numa reunião de negócios, seja num podcast, você sempre vai estar prospectando. Mas a sua grande hora é para fechar negócio. E aí, os 70% das prospecções fica num time mais júnior, onde ele vai fazer a parte de qualificação para entregar, para a gente conseguir vender essa caneta e indagar por que tem que ser comprada. Tá? Então, acho que no contexto é isso, assim, sabe? Lógico que tem muitas variações, muitas especificações de cada área, mas a Salesforce ela se consolida por conta disso. Ela faz uma grande revolução nesse caminho. E hoje em dia você vai ver muitas empresas fazendo isso, separando o funil de outbound, o funil de inbound, até para deixar claro, né? Outbound é quando você vai atrás desse cliente, né? O inbound é quando você gera esses conteúdos, né? Seja como um evento, seja como um podcast ou uma publicidade na rede aberta ou um banner. Você cria a demanda e o seu cliente vem atrás de você. Né? Ele fica você quebra um pouco dessa barreira, né? E aí você estrutura um funil totalmente diferente para um de outbound, que você precisa ir atrás do cliente, ligar para esse cliente, entender as necessidades e apresentar o seu produto, né? A abordagem é outra, né? Quando você vai atrás. E para quem está nos ouvindo, você acredita que é importante o empresário, o empreendedor, ele pensar em todas essas frentes, esses canais de captação ou de venda? Você falou do outbound e falou do inbound, né? Dentro do outbound, você vai ter uma equipe de SDR, uma equipe da prospecção. No inbound, você vai ter as iniciativas como os eventos, como campanhas, como conteúdo, podcast. E, bom, se a gente for abrir, né, tudo começar a definir essas bolinhas, essas caixinhas aí de todas as atuações, são gigantes, né? E o empreendedor, o empresário, ele precisa analisar e saber que tem várias frentes e não só depender de uma. Como, só vou depender de uma campanha de Google, ou só vou depender do meu time de vendas. É errado pensar dessa maneira. No meu ponto de vista, sim. Né? O que eu enxergo no mercado é quanto mais força de vendas e ações que você toma, mais você consegue converter. Né? Claramente, depende do seu posicionamento, depende do seu produto, mas quanto mais canais você abrir, melhor. Né? Então, eu citei 2, mas imagina só, parcerias, indicação. Né? A gente vai criando outros canais. Então, se o empreendedor ele pensar apenas em um lugar só de busca de clientes, ele vai cometer o erro de perder os outros 90% do mercado. Né? E negócios B2B com vendas complexas, você entende que a internet pode ajudar também nessa geração de leads? Ou ainda existe o meu cliente não busca na internet por isso? A gente escuta muito isso, né? Isso é muito legal, mas a internet ela é uma ferramenta imprescindível. Né? Hoje, para você ter ideia, todos os CRMs eles estão alocados em nuvem. Já começa por aí. Ou seja, se você já tira a internet do seu processo, significa que você não tem um software de gestão unificado na cloud, onde todo mundo vai ter esse acesso. Esse já começa por essa premissa. O B2B, ele sempre está baseado em pessoas, né? A gente até comentou há pouco. A venda, por mais que ela seja de empresa para empresa, sempre vai ter um decisor. Esse decisor, né? Ou esse seu focal point, ele sempre está acompanhando algo. Ele sempre está com um computador na mão, ou ele sempre está com um celular na mão. Então, a gente precisa municiá-los. Né? Seja via inbound, nesse caso, imagina só você bombardeando ele. Estou falando bombardeando, mas claramente dentro de uma estratégia de B2C você não vai utilizar de ferramentas tão agressivas. Mas um e-mail bem feito, com uma campanha direcionada, né? A gente usa muito o Champions Letter, que é uma carta realmente, após que você falou com esse cliente, você direciona, olha, eu estou te mandando esse e-mail com esse conteúdo, você falou sobre aquele tema, talvez aqui, às vezes eu posso até citar um concorrente. Olha, não te atendo aqui, te atendo desse jeito, tudo atrelado a informações na internet. Né? Então, acho que esse é o ponto. Ela é imprescindível nessa nova era. Né?
Então, automatizar também. Não virar aquele chatbot de mandar um monte de e-mail a cada 3 semanas. Não, você utiliza isso para ter cadência. Às vezes você está participando e você sabe que aquele B2B, aquele processo vai demorar 6 meses. Certo? Se você já sabe que você não pode perder o ponto de contato. Então você vai usar tecnologia. Você não vai encher o saco, mas você vai municiá-lo. Olha, mandar provavelmente uma matéria, mandar um conteúdo específico. Às vezes não é nem do seu negócio, mas é de curiosidade daquela persona. Do mercado, da situação. Exatamente. E você está falando 6 meses, né, para concluir uma venda, né? 6 meses ali que o cliente vai ter ali para entender, né, e desenvolver tudo isso dentro da própria empresa. Estudos apontam que em vendas B2B, vendas são realizadas após a 6ª tentativa a 6ª interação, né? E é um processo longo, né? Essa sexta interação não vai acontecer, por exemplo, na segunda, terça, quarta, quinta e no sábado, né? É um processo longo que pode demorar bastante tempo. E isso acaba desanimando algumas pessoas nas vendas, né? Porque liga para a pessoa uma vez, beleza, apresenta. E às vezes, negociações, você apresenta 3, 4 vezes e isso pode até gerar esse desestímulo, ou muitas vezes também a pessoa fala, só vou fechar isso no final do ano porque eu vou abrir o meu bid. O meu calendário aqui e eu estou fechado esse ano. Então, o cara que está prospectando, ele só vai voltar a falar com a empresa lá em dezembro ou em janeiro que ele vai voltar a falar. Isso acaba desestimulando, né, um pouco, né? Como que você avalia essa questão desse 6º contato, como pesquisas apontam, e o que o vendedor ele pode trabalhar, o recurso, você já falou da questão da tecnologia, né? Mas dentro do que ele pode desenvolver ali para que ele consiga diminuir esse número ou fechar vendas ali até um pouco mais rápido? Eu gosto muito de falar desse tema também, porque é o seguinte, quando a gente fala todo mundo fala de resiliência, né? Então eu vou voltar um step. A venda, para mim, ela tem 3 pilares, né? Do vendedor, não da venda em si, mas o vendedor ele tem que ter 3 pilares, né? Primeiro ponto, técnica. Não adianta. Você pode ser excelente, ter poder de comunicação, mas se você não tiver técnica, você não vai seguir. Você até se mantém, faz alguma venda ali ou outra, mas são conjuntos de ações que vão te dar esse resultado. Mas se você não tiver técnica, você não vai manter as suas consistências, tá? O segundo ponto, acho que as pessoas vão pensar em motivação. Não, motivação, ela só te ajuda, né? O que mais interessa aqui é a sua ambição, né? Se o vendedor tem ambição de realizar aquilo, ele vai se estruturar para entregar, tá? E o terceiro passo é essa resiliência que a gente fala. Esses estudos, eles estão até promissores, assim, eu te digo. Quando a gente fala de 6 interações, é 6 interações quando você está falando sobre negociação no B2B. Então, imagine o tanto de interação que você teve até chegar à etapa de negociação. De até começar a falar de valores. Entendi. Exatamente. Esse é o ponto. Então, quando cai na mão do executivo, ele vai ter essa média aí de 6 até 10 interações. E aí que é a grande importância do vendedor entender como acelerar isso. Se você sabe que vai demorar 6 meses, você vai ter que criar estratégias para ir municiando, para quando chegar lá no 6º mês, você fala, cara, agora aqui tem tudo certinho. E aonde vai vir a parte de conversão, onde vão ser as perguntas mais doídas que todo vendedor tem medo de fazer. Que é, tirando o preço, tirando tudo isso, prazo e tal, qual a chance, qual é a eficiência, a efetividade da compra, né? Você tem que começar afunilando isso para você garantir. E depois não é falar assim, vamos pagar não. Quando que eu mando a nota? Já ir afunilando disso daí, tá? E em contrapartida, respondendo a sua pergunta, eu acho que a inteligência emocional ela é extremamente importante. A gente fala da arrebentação. A área de vendas ela é muito volátil, justamente por isso. O vendedor ele entra com aquele gás todo, vou ganhar muito dinheiro, e ganha dinheiro mesmo. Se você tem essa cadência, você ganha muito dinheiro. A gente pode ver os maiores vendedores do país hoje. E se ele não aguenta passar por essa arrebentação, ele desiste. Então ele tem que estar muito bem preparado, ele tem que estar muito bem municiado, entender muito bem das técnicas. E se for para ligar 50 vezes para arranjar essa reunião, ele tem que ligar 50 vezes. Entendeu? Senão, ele vai cair nisso que você me trouxe.
ele vai se desestimular, ele vai cansar. Essa é a grande vantagem, esse é o grande glamour da venda, né? Porque o vendedor ele vive de resultados e o resultado deixa ele cada vez mais ambicioso, seja monetariamente, seja vaidade, né? Eu acho que esse é o grande detalhe que eu deixo assim para os meus pares, né? Eu falo, cara, dificuldade todo mundo vai ter. A gente vai ter que dar outras funcionalidades. E eu tô aqui há 7 anos na área de vendas, eu tô 7 anos achando outra maneira de vender. Porque uma vez que você entra ali naquela estratégia que você está vendendo, está tendo performance, uma hora ou outra, aquele processo, ele vai mudar. E você vai ter que reinventar um processo para tentar vender e ficar naquela performance de novo. Esse que é o grande segredo. Então, e a empresa precisa apoiar o vendedor nessa jornada. Eu vejo muitos casos dos vendedores que reclamarem. Não tem uma apresentação, o material está velho, o site está velho, não tem um vídeo explicativo. E se esse processo longo que o vendedor ele tem, que ele precisa passar por uma série de jornadas, passar por todas essas fases difíceis que é o processo de venda, se a empresa não apoiar, isso ajuda muito, colabora nesse desestímulo dele. É isso, né? A empresa precisa entender também que, beleza, eu vou montar um time de vendas aqui, vou contratar um cara muito bom, vou contratar uma equipe muito boa, mas quais são esses recursos que o vendedor precisa? Não é só um telefone e um notebook. Com certeza, não é exatamente isso. Hoje a gente está... Logicamente, o vendedor ele é o ponto-chave. Ele não pode ser muito abalável, vamos dizer assim. Ele tem que ter força para sair dessas eventualidades. Mas ele precisa de insumos. A gente está falando aqui de vários canais de comunicação, de vários pontos de contato. A empresa ela tem que municiar não apenas com o que você disse, esses hardwares, mas com treinamento, né? Com uma equipe de marketing, caso a estratégia seja de inbound, tem que gerar muito conteúdo. E aí a gente, antes no nosso bastidor aqui, a gente estava falando, não é só e-book, né? E-book é uma ferramenta. E-book é uma ferramenta para você trazer isso. Mas o time ele tem que se posicionar, seja numa campanha publicitária, onde vai gerar esse lead, ferramentas de gestão. Eu acho que também um gestor para a área de vendas, ele tem que sempre dar feedbacks estruturados. Isso é imprescindível. Assim, você olha para o seu time, às vezes ele está colocando oportunidade só porque ele precisa pôr oportunidade. Então, às vezes, o gestor só cobra negócio desse cara. Só que esse cara está colocando qualquer negócio na mesa. Então, faltou a estruturação prévia para que esse seu vendedor ele realmente te traga eficiência. E como é uma área muito volátil, você perde muito vendedor. Agora, o que você não pode é perder vendedor bom. Né? Se você começa a estruturar a sua área, dar insumos e esse cara começa a te trazer performance, esse cara tem que ficar em casa. E aí você vai deixar esse cara como? Com uma estrutura. Né? Com realmente uma equipe que vai municiá-lo com ferramentas de fechamento, municiá-los com informações para estimular o seu lead, né? Seja numa lojinha de venda de caneta até uma venda enterprise, você vai ter que ter caminhos, né? E você não vai fazer isso sozinho. Você vai ter que ter um time. Então a empresa é imprescindível e o que eu vejo nos últimos meses aqui é cada vez mais investindo em área de venda, em área de comunicação, em área de treinamento, na parte de treinamento, né, estimulando o seu time comercial, porque realmente ele é o coração da companhia. O vendedor ou o dono da empresa ou o empresário, ele tem que acordar pensando em venda. Ele tem que deixar o seu time pensando em venda. Do primeiro minuto até o último minuto. E ferramentas também, né? A gente tem hoje muitas ferramentas de prospecção, ferramentas de gestão de vendas, né, de processos, e também a empresa entender que tem esses investimentos, porque são ferramentas que com custos altos, né, quando você vai botar num time de vendas. E tem muitas empresas que também não dão as munições necessárias para o vendedor atuar. Né? Acho que esse é um ponto importante também. Né? Se o vendedor precisa ter acesso a essas ferramentas, a informação, mas também saber o que ele precisa contratar. Estava conversando com um cliente esses dias que ele mandou uma lista de ferramentas que ele queria contratar e que basicamente faziam a mesma coisa. Ele falou, peraí, a outra, você já conversou com a equipe comercial para entender isso? Isso é importante. Você está querendo... Tem 3 ferramentas aqui que você está me passando que elas fazem a mesma coisa.
Ah lá, eu não sabia. Bom, vamos chamar o teu... Ela tinha acabado de contratar um gestor de vendas, né? Então vamos conversar com ele, porque ele é a pessoa que vai usar isso. Se ele precisa opinar, qual que é a ferramenta que ele vai usar? Então, ou a empresa também não entende muito essas questões de ferramentas que os vendedores podem utilizar hoje, né, para prospecção, que tem várias, né, no mercado. Vocês acham que elas funcionam, ajudam? Com certeza. Novamente, né, tudo depende da estruturação da sua área. É o que você trouxe aqui. Às vezes, você acha que aquele produto é essencial ou a conjuntura, o conjunto de todas aquelas ações fazem sentido para vocês, mas o time de vendas às vezes não quer aquele tipo de produto. Né? Vamos pensar aí numa venda de carro. Né? Às vezes o seu time de departamento ali achou que aquele boneco de posto que manda você entrar para dentro da loja, aquilo... Só abrindo um parênteses, aquilo lá vende muito, tá? Mas eu tô dando um exemplo aqui. O bonecão do posto? É o bonecão do posto, você acredita? Imagina, aquilo chama atenção. Chama né? atenção, Quem não olha? É impressionante. Você olha para aquele negócio lá fazendo assim, e aí você olha para onde que tá. Exatamente. E agora eles têm aquele agora que a mãozinha faz do lado, então ele manda você entrar. Aquilo lá tem uma taxa de conversão incrível. Eu não sei os dados, mas sai uma pesquisa que é muito alto. Né? Então, isso veio muito antigamente daqueles gatinhos que ficam, japonês, que ficam na loja. Né? Aquilo ali, eu fui ler para entender sobre aquilo ali, como era uma técnica de vendas que tem uma posição que ele fica mexendo o braço. Aquilo ali, ele é o gato da sorte das vendas, porque ele chamava a atenção das pessoas que passavam pela frente da loja. Isso foi lá, né, na época, muito antigamente. E então, você vê, né? O bonecão do posto, esse outro que fica mexendo aqui, são evoluções do gatinho lá desses gatilhos que a gente vai gerar. Então, eu trouxe esse exemplo aqui só para a gente elucidar, né? Então, imagina só, seu time falou assim, ou vamos fazer o contrário, vamos falar assim, cara, eu quero um CRM, eu acho que é mais fácil a gente fazer esse exercício. Eu quero um CRM, eu quero um software de gestão de lead, eu quero foi pedindo um monte de coisa. Mas o time comercial chegou para ele e falou assim, não, pra gente, nesse momento, o mais eficiente é ter o bonecão do posto. Entendeu? Logicamente que o vendedor, o executivo, ele vai ter que provar que é mais eficiente. Né? E aí você vai ter esse período de teste, de comprovação. Mas as ferramentas, elas são imprescindíveis para ter uma performance relevante hoje no mercado. Hoje a gente senta na mesa, você tem inúmeros fornecedores, né? E como você vai chegar nesse cara para tomar essa decisão? Né? Para você chegar nesse cara, você vai ter que, pelo menos, de ter 3 ou 4 ferramentas para apresentar o seu produto. Mesmo que seja subliminarmente. Esse cara vai ver se uma campanha dirige no carro, ele vai escutar alguma coisa no rádio, ele vai entrar num site e verificar um banner. Então, todas as direcionar, ele está pesquisando sobre um artigo, você já correlaciona o seu produto àquilo. Então, todas essas ferramentas de trilha com certeza, importantíssima. Então, o empreendedor que não tomar essas ações, né, ele corre o risco de perder negócio. E a relação do marketing e vendas? A gente comentou, você falou um pouco do vendedor ter o apoio do marketing. Em algumas empresas há aquela rivalidade entre o marketing e vendas. A vendas fala que o marketing não entende nada e o marketing fala que a vendas não entende nada. Como que você tem lidado? Porque você passou aí por empresas que têm uma comunicação são excelentes, são comunicações muito boas. E você na frente comercial, como era essa lida no dia a dia de falar, olha, gente, o mercado está indo para esse cenário, vocês precisam fazer isso aqui e vamos juntos. Como é que era essa lida do dia a dia? Porque acho que isso é um desafio tanto para quem é de marketing nos ouvindo a lidar com o comercial e o comercial que está nos ouvindo para lidar com o marketing. Isso é muito legal, né? Eu sou formado em marketing pela Metodista e foi muito interessante isso, observar. Eu tive a sorte de trabalhar sempre com áreas de marketing muito relevantes, assim, desde a minha primeira empresa até agora, né? Então são muito relevantes. Isso vai muito do que a empresa coloca para os funcionários, ou seja, venda acima de tudo. A venda acima de tudo. Né? A venda não interessa. Então o comercial ele sempre vai ter os insights e o marketing vai meio que tirar da fantasia desse cara e ver se faz sentido aquele poder, aquela esteira de comunicação.
né? Mas quem gera esses insights sempre, a maioria das vezes, é a área comercial, né? Respeitando também até onde o marketing quer colocar o produto, né? Às vezes você acha que você tem que vender daquele formato, mas não é o jeito de comunicação que a empresa quer se colocar. Então, o time de marketing vai dar uma freada em você, né? Mas o time de marketing, no meu caso, eu quase nunca discutia, porque eles sempre conseguiam trazer o que eu queria, desde uma apresentação, né? Eu queria fazer uma apresentação específica para uma empresa XPTO, eles montavam da forma que eu queria, respeitando a comunicação da empresa, respeitando o formato de apresentação, respeitando o time da negociação. Então, isso eu fui aprendendo justamente com esse departamento. Toda a estrutura de uma apresentação, seja uma apresentação institucional, uma apresentação de proposta, ela tem um porquê, ela tem um storytelling muito bem definido. E realmente o comercial, ele não tem tanta habilidade para isso, né? O time de marketing, ele tem uma visão holística dessa maneira de apresentar, de criar cenários visuais que fica incrível. Então, um conselho que eu sempre dou para os vendedores, falando, cara, não briguem com o pessoal de marketing, converse, entenda até onde ele pode ir, entenda o que você quer passar para ele. E a gente entra num tema que é a comunicação, né? Acho que o maior segredo de qualquer companhia é se comunicar bem com o seu cliente e internamente com as áreas, né? Para você apresentar um produto excepcional. Então dá para viver na paz. Dá para viver na paz. Logicamente que eles saem na faca, não tem jeito. De vez em quando sai, né? Sai. Imagina só, o pessoal muito criativo, você totalmente programático. O vendedor, às vezes, ele é muito metódico. Ele tá ali naquelas tarefinhas. E o marketing, ele viaja. Ele cria sonhos, desejos, né? Então, o executivo, o vendedor, ele tem que pegar aquele programático dele e pôr para esses sonhos, né? Indagar e trazer e vender de fato a história que o marketing desenhou. Eu acho que essa relação precisa ser bilateral, né? No sentido, eu lidava muito bem com os vendedores quando eles eram muito participativos e traziam insumos para a gente poder trabalhar. Como o mercado está fluindo, a comunicação, o jeito. E isso era muito bom. A gente aprendia muito, muito com os vendedores e melhorava a nossa comunicação para estar mais aderente para eles. A gente entendia que, cara, se o vendedor que está na ponta, que está indo lá, que está dando a cara a tapa ali para o mundo, e ele está voltando, olha, assim, 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 olha, essa apresentação aqui não está legal, ou esse vídeo aqui já não está muito bom, precisamos mudar esse jeito. Eu falava, não, esse cara não é louco. Ele está falando isso porque ele está entendendo, tá olhando o mercado, né? E aí a gente então trabalhava e era uma relação muito, muito boa. Muito mútua, né? Acho que essa relação bilateral é sempre importante, dos dois lados estarem se ouvindo. Realmente você tem uma questão que, às vezes, o marketing ele precisa defender algumas coisas da empresa, do tipo, pô, quero usar rosa, mas agora é amarelo. Quero usar amarelo, mas é verde. Mas peraí, não é assim que dá para usar. Então, tem alguns pontos assim que é importante a gente também... o marketing acaba defendendo essas características da marca, mas essa relação com o vendedor, ele trazer o que está acontecendo no mercado, eu acho que quando é assim, mútua, flui muito bem. Com certeza, a gente é aquilo, né? O propósito final é você vender, né? De qualquer que seja a forma, né? Eu digo qualquer, mas eu não quero ser pejorativo, né? Mas assim, o time ele tem que estar proposto a vender. Não adianta você criar uma campanha maravilhosa, linda, todo mundo gostou, e ela não ter eficiência lá na ponta. É o que você falou. O vendedor ele está ali na linha de frente, ele tem que trazer insumos para o time de marketing desenhar de acordo com as políticas da companhia para que você entregue realmente valor para esse seu cliente, né? Então, essa rixa aí de quem vende mais é besteira. É besteira. Só vendeu por conta da campanha. Não foi só por conta da campanha. Vendi no peito lá. Não, você não vendeu no peito. Você tem toda uma estrutura. Se você for pensar em estruturar isso, você vai fazer aquilo que a gente falou. A gente não vai ser consistente, né? A gente vai ter picos ali. Vendeu por causa de uma campanha XPTO e aí o ano inteiro não vendeu mais, né? Ou o vendedor foi na raça lá, criou um PPT dele, puxou uma planilha que ele deduziu e vendeu. Só vai ser aquilo. Ele não vai ter mais comunicação, ele não vai ter padronização, né? E, de novo, vendas é processo. Não tem para onde fugir.
É técnica, é processo, é trabalho. E todo mundo tem que tem que se convergir à venda. Né? Então, a gente tem que usar todas as ferramentas que a gente tem. Né? Você falou que vendas é um processo. E dentro desse processo, vendas nunca acabam. O papel do vendedor nunca acaba. Uma vez que o cliente entrou, o vendedor ele precisa entender como é que está essa saúde do cliente e continuar interações com esse cliente para que ele se mantenha, ou do tipo, olha, eu fiz aqui meu papel, toma, e agora se virem aí com esse cliente. Como é que é o papel do vendedor? Beleza, eu trouxe uma conta, eu trabalhei 6 meses, 1 ano. Como fica esse processo de acompanhamento? Nossa, isso é incrível. Isso é acho que um dos maiores problemas que eu tenho hoje. Eu sou um vendedor que eu gosto muito de criar relacionamento. Né? E a eficiência comprova que o vendedor ele não consegue gerenciar toda a sua carteira depois que ele vende. Né? Isso aí foi uma das primeiras evoluções. 100 anos atrás, aí o mercado de seguro entendeu isso. Imagina só, os caras estavam vendendo um monte de planos, né? Porta a porta. Então, quando ele chegava em uma centena de pessoas que ele tinha vendido, ele simplesmente não conseguia mais vender, porque ele precisava gerenciar os clientes. Então, foi a grande sacada ali que eles criaram o perfil Hunter, né, que é o caçador, e o Farm, que é o fazendeiro. Ou seja, então você tem lá o cara que vai captar esse cara, fazer todo o relacionamento e depois ele entrega para um time de relacionamento. Né? Eu confesso que eu tenho essa dificuldade, o meu cliente é meu cliente, eu sempre tenho um zelo muito grande, mas isso não traz eficiência para o seu crescimento. Então, se você é um bom vendedor Hunter, você tem que realmente tirar, olha, cara... E aí a passagem de bastão ela é muito importante. Então, olha, Ricardo, a partir de agora, muito obrigado por toda essa jornada. Foi muito satisfatório. Eu estou aqui, você tem meu celular, você tem meu e-mail. Mas a partir de agora, né, o Eduardo será o responsável da sua conta. E aí o Eduardo vai ser o account manager mesmo, que é account que a gente chama, que vai trazer todas as expectativas, alinhar todas as expectativas e definir esses resultados com esse cara. Mas a venda nunca acaba para a empresa. Né? Então, se você não munir o seu cliente, não estimular, não colher feedback, não entregar novos produtos, né? Que é o cross-sell que a gente fala, o upsell que a gente fala, esse cara vai mudar. A venda ela nunca acaba, mas ela tem que ter etapas definidas. Pro vendedor, acaba. Já viu a história do vendedor Hunter e do vendedor Farm? Não. Essa é a seguinte... Pegaram um vendedor Hunter e um Farm, colocaram num carro e deixaram eles no meio da floresta. E aí largaram eles com o objetivo de caçar leão. Aí o vendedor Hunter saiu correndo. E o vendedor Farm ficou lá assim, cara louco. E aí passa o vendedor Hunter correndo com um leão atrás. E o vendedor Farm falou assim, tem um leão atrás de você. Sim, pega ele que eu já estou indo pegar o próximo. Essa é boa. É praticamente isso. Aí o vendedor Hunter trouxe o leão. Cara, tá contigo agora. E enquanto isso eu vou trazer o outro. A história do... Essa é muito boa. E isso acontece muito, porque às vezes o leão ainda tá correndo e tá sendo pego pelo Hunter, né? Pelo Farm. Não é o ideal, mas muitas das vezes a gente está falando 70% é o que acontece. O ideal é justamente você abater o leão e entregar ele, né, pro Farm, justamente para entregar tudo redondo. Logicamente aqui abater, eu tô falando porque a gente ia ter comprado, sei lá o que vai fazer com o leão, mas ficou pesado, né? Sim. Eu vou... Não, mas no sentido de trazer ele... exatamente. De trazer ele beleza, acalmou, beleza, tá fez aqui, a fenda, fechou. Exatamente, ele é seu. Então, logicamente que você tá no dia a dia, às vezes, correndo atrás de meta, acontece muito isso. Mas acaba perdendo um pouquinho de eficiência. Né? Se você tem um processo muito bem definido com o leão correndo, coisa linda. Você já tem um farmer já trabalhando contigo, você já vem trazendo e entrega para ele, já vai correr o outro leão e trazer dessa forma. Mas o ideal é você concluir toda essa etapa, fazer essa passagem de bastão muito, muito clara, né? Porque nesse caso o leão nem sabe quem é o próximo, ele não sabe nem quem ele vai caçar. Né? Então a gente deixar muito claro, olha, aqui a partir de agora, sim, você vai seguir desta forma. Legal, e haver esse momento da troca. E outro ponto também, o vendedor ele pode eventualmente voltar e falar com aquele contato. Fulaninho, como tem sido aí contigo? Tudo bem? Ou interfere no trabalho do farm ou no trabalho, ele pegar o contato e falar, cara, como é que você tá? Tá tudo bem? Isso vai depender um pouquinho da política da empresa, né? Claramente que se você tem um processo muito definido de
de hunter e farm, você está atrapalhando o trabalho de farm. Porque aí o farm ele não vira mais proprietário ali, né? Se você entra nesse circuito, você volta nesse circuito, se a sua política não é bem definida, você tira a autoridade do seu Khan. Então, a partir daquele momento que você faz a transferência de bastão, quem é dono da conta não é mais o Caio. Né? Entendi. É o Khan. Então, logicamente, se o seu cliente liga, você tenta contornar e trazer o seu Khan novamente. Porque senão você começa a gerar conflito dentro da sua equipe. Né? Imagina só, tomar uma decisão que o Khan não tomaria. A conta já não é mais sua. O relacionamento é seu. Entendi. O relacionamento é seu. Você criou aquilo ali. Você criou, você não tem como tirar. Afinal, são pessoas. São pessoas, né? Aquela que a gente falou, né? A gente vai trabalhar sempre com pessoas. O que você não pode é tirar a autoridade do seu parceiro. Isso é inadmissível, assim, né? Assim, então, logicamente, entrou em contato, que legal, bem bacana. Gente, isso daí eu digo porque é uma dificuldade que eu tenho. Eu tenho uma capacidade de criar relacionamentos muito bacana, eu gosto. Eu sempre gosto. Então, eu tenho clientes que eu saio para tomar cerveja, clientes para tomar um vinho, comer alguma coisa, né? Então, aí o cara fala, mas Caio, cara, eu não sou mais o dono da sua conta, meu. Fala com ele, o que você precisa. Eu posso até ligar pro Caio e falar assim, cara, fala desse jeito com ele, tal, mas não é mais minha responsabilidade. Logicamente, processos definidos, né? Então, o que eu mais vejo no mercado que tem eficiência é esse modelo. Então, toda essa estrutura que você tem abaixo de você vai ter um SDR, um BDR, né? Que são pré-vendas ali, o cara que vai entender se aquele cara está dentro do seu ICP, o outro que vai desenvolver, o cara que fecha, que é o Hunter, que fecha essa negociação, que é o Closer, Hunter / Closing. E aí você tem o seu Key Account, que vai gerenciar. Né? Assinou o contrato, Key Account. E aí você também tem embaixo do Key Account, você tem inúmeros profissionais. Você tem o CS, que é o Customer Success, né? Então você tem várias outras atividades que vão garantir o sucesso do seu cliente. Excelente. Você já falou de técnica e de comunicação. São dois pontos extremamente importantes para o vendedor? A comunicação, ela tem que ser limpa e clara, né? É muito complicado quando eu falo sobre comunicação. Às vezes as pessoas falam, não, só porque o cara tem um poder de oratória, ele consegue ser um bom vendedor. Não, às vezes um vendedor ele não precisa ser maravilhosamente falante e ser extremamente claro. Se você tem a técnica consolidada, há informações que você sabe passar com credibilidade e com importância, você fecha esse circuito. Então, às vezes a comunicação ela é imprescindível, só que ela não precisa ser exímia, vamos dizer assim. Mas o vendedor ele tem que ser muito claro. Então, se você não comunica de acordo com o que você quer passar, não adianta ter técnica também, né? Então, e aí a comunicação a gente fala como um todo, né? Não só da oratória, mas a forma que você vai contactar via e-mail, quando você vai contactar numa campanha publicitária. Então, são etapas que você não pode deixar de passar. Né? Parte técnica é fundamental e também saber ele se comunicar para que você não faça uma comunicação que seja totalmente o contrário do que você quer. Exatamente. E aí também vai muito da cultura que você quer. Né? Tem vendas agressivas, que tem muita gente que gosta. Tem vendas que são mais tranquilas. Então, novamente, a comunicação ela tem que ser empregada de acordo com a técnica que você definiu. Né? Então, se você definiu que vai ser daquela forma, você vai ter que seguir aquela linha. Né? Então, a gente vê vários cases de sucesso aí, por exemplo, chover no molhado, mas falar sobre a Apple. Né? Você vê que você nem mais sabe o preço dos produtos dela. Ninguém quer saber do preço do cara. Ele vai lá e faz uma convenção, um poder de comunicação incrível, pausadamente, com a característica clara deles, que se transforma em venda. Né? Então, ali está uma técnica incrível, né? Que é criar um storytelling e você introduzir de uma forma onde as pessoas já nem querem saber mais dos valores. Então, eu estou trazendo isso para mostrar o poder da comunicação empregado num serviço ou num produto. Né? Mas não necessariamente você precisa ter o padrão de comunicação da Apple para vender. Mas você acredita que quando você
consegue mostrar o valor, você consegue mostrar a importância do seu produto, tem uma comunicação, tem um marketing, tudo, o preço ele fica em segundo plano na análise? Ele fica em segundo plano. Ele fica irrelevante. Muito bom. Claramente que isso daí você foi desenhando ao longo dessa sua trajetória. Seja uma venda de impacto de 2 horas, ou seja numa venda consultiva de 8 meses. Então, o preço ele acaba sendo subjetivo à proposta de valor. Né? Se você for gerando valor todo momento para o seu cliente, o preço ele já não acaba. Porque aí é negociação. Né? Quando a gente fala assim, custa R$1.000, cair para 500, você não fez uma boa venda. Né? Agora, se você entrou na mesa de negociação e os R$1.000 se tornaram 990 com meios de pagamento, aí sim. Então, são detalhezinhos ali que você vai usar de gatilho para finalizar mais rápido ou alongar a sua venda. Se você quiser deixar uma ferramenta de escassez, você pode chegar no momento da venda e falar assim, cara, seguinte, a gente já fez isso, eu apresentei isso, trouxe aqui os pontos que a gente vai ter de melhoria. Eu consigo fechar esse negócio para você? É valor? Aí o cara vai falar assim, cara, hoje o meu preço é tanto, meu budget é disso. Tá, se eu chegar nisso, vai seguir? Beleza, então você segue. Ou você fala assim, olha, eu só consigo manter até tal dia. Né? Então a gente consegue trazer. Mas o preço ali acaba sendo subjetivo depois. E você falou agora de 1.000 cair para 500. Você acha que descontos muito agressivos assim pode dar uma imagem errada? Do tipo, pô, peraí, se ele consegue fazer por 500, por que ele ia me vender por 1.000? Né? Mostra desespero. E você... o que acontece muito quando você dá esses descontos significativos foi que você não planejou realmente, de fato, a sua venda. E aí, para você efetivar dentro daquele período que você quer, você abriu mão ali de uma margem e trouxe essa visibilidade negativa para o cliente. Pô, então por que ele não me vendeu sempre por 500? Entendi. Né? Muito bom. Então, eu acho que você tem que ser muito sincero e super claro. Você sabe o preço do seu produto, você sabe o valor do seu produto e você tem que explanar e expor isso para o seu cliente. Né? E aí trazer cálculos de ROI, né? Retorno de investimento. Esse que é o grande sacada. Então, o vendedor ele não pode viver de desconto. Né? Então, você tem vários exemplos aí. Logicamente que os exemplos que a gente tem, eles são muito mais de expansão mercadológica, né, do que qualquer coisa. Vou dar um exemplo aqui do iFood. O iFood está tocando um monte de desconto lá e às vezes você entra lá e fala assim, pô, não vou comprar porque não tem desconto. Certo? Mas é o custo de aquisição que eles estão bancando ali, de cliente, que é o CAC, para daqui 3, 4 anos você não ter mais de quem comprar. E aí você não vai nem ver se tem desconto mais. Né? São modelos de negócios diferentes. Mas viver de desconto é loucura. Já pensou em escrever um livro? Cara, eu nunca. Eu acho que... Escrever, hein? Eu já pensei... Olha, eu vou te falar que nesse podcast aí, a gente tá 50 minutos aqui, tem muito mais conteúdo do que muita coisa que tem aí por aí, hein? E olha que eu sou super jovem e eu acho que... Eu gosto muito de ler tecnicamente, né? Então, eu gosto muito do Receita Previsível, gosto muito de vendas desafiadoras. E eu acho que eu não consigo escrever pela minha inquietude. Acho que nunca vai estar bom. Né? Exatamente. Além disso, também, o time de escrever. Você tem que estar ali dedicado. Né? Você não pode escrever qualquer coisa. Né? Então, acho que nesse momento da minha vida, é muito mais de ação hoje, né? De trocar experiências. Às vezes as pessoas falam, pô, Caio, por que você não faz uma consultoria? Eu falei, cara, porque ainda não é o momento. Ainda ganhando carga. Tô ganhando carga. Hoje eu tô com 34 anos, acho que eu tenho que muito aprender. Assim. Eu tive gestores com 25 anos que eu falava, cara, como que esse cara vende desse jeito? Né? Então, assim, ainda tenho muito, muito lastro para ganhar. Né? Então, pode ser que daqui uns 10 anos possa pensar nisso. Me manda uma cópia. Pode deixar, autografada. Ótimo, vai valer bem, hein? E para finalizar, cara, tem sido muito bom esse podcast, como eu falei, acho que a gente trouxe muito conteúdo aí, muito bom, muitas informações aí proveitosas. E para quem aí está começando, né?
nessa área de vendas, tem muitos desafios. O que você deixa assim como, olha, segue esses primeiros passos aqui? O que você começou a fazer lá atrás para você chegar onde hoje chegou, suas posições, onde você ocupou? O que você dá como dica? Nossa, isso é muito bacana, porque o que aconteceu comigo foi muito assim. Eu nunca imaginei ser vendedor. Aconteceu e eu fui buscar esses conhecimentos. O que mais me deu vantagem competitiva no mercado foi inteligência emocional, né? Porque técnica você aprende, conteúdo você consome, né? Então, o que eu falo sobre inteligência emocional? Você saber receber não. Né? E o que eu estou enxergando, a maior dificuldade dessa geração é receber não. É tudo imediatista. Então, a gente consegue entender o motivo das áreas de vendas ainda tem muitas pessoas acima dos 35 e até a mais, né? 60 anos. Recentemente eu vi no LinkedIn, eu achei incrível, eu vou até citar aqui, um vendedor da Yara Fertilizantes completando 60 anos de carreira. Caramba. O cara deve saber muito, né? Se eu não me engano é 50, acho que 50 anos de carreira. Convidar ele para cá. Exatamente. E um vendedor de impacto, certo? De produtos assim. Então, o que eu deixo de conselho? Se quer realmente seguir, seja claro, tenha noção que você vai receber muito não. Às vezes as pessoas falam, pô, o executivo tem a vida fácil porque tem uma estrutura super robusta abaixo dele, porque tem o cara de inteligência comercial deixando o ICP lindão, aí você tem o seu BDR, que a gente chama ali, né? O cara que desenvolve o mercado bonitinho para você, tá aqui com a sua reunião agendada, né? Mas isso... Ninguém tá vendo os tombos, né? Exatamente, porque a gente não começou aqui, né? A gente começou realmente ali agendando reunião, entendendo. Eu tive uma sorte porque na época não tinha tanto essa modalidade, então eu já nasci executivo, então não tinha como. Eu tinha realmente uma estagiária que marcava a reunião para mim e eu ia na cara e na coragem, sem técnica, sem nada. Lá em eventos, assim, a gente ia... É bom botar cara, né? É bom. Eu escutei um podcast recentemente do Primo Rico e ele fez uma analogia muito bacana sobre andar de bicicleta, né? Como que você aprendeu a andar de bicicleta? Caindo pra caramba. Caindo, pisando lá, pedalando. Em algum momento você pensou na aerodinâmica da bicicleta? Você pensou em como que o dente da catraca se relaciona com a corrente? Logicamente que depois que você aprende isso, você vai ser mais eficiente. Pensa, poxa, como é que eu posso ter uma bicicleta melhor? Exatamente, né? Então, esse é o grande conselho. Quer seguir nessa área? É uma área realmente que tem um retorno financeiro interessante, né? Tem vendedores que ganham muito mais que médicos, que jogadores de futebol, gente. Pega aí o Alib, o da CIMED, Adib, perdão. Pega ele. Ele se coloca como um vendedor e ele é o CEO uma das maiores empresas brasileiras de farmacêuticas. Ele ganha muito mais que o Neymar. Então, gente, é isso. Acho que você ter muito claro que o seu objetivo, saber que é uma trajetória árdua, mas você tenha que se preparar. Tanto tecnicamente, mas emocionalmente é imprescindível. A parte emocional muito forte. É a pressão, né? É ouvir muito não, né? É ouvir muito não. É achar que você não sabe fazer o trabalho, né? Essa síndrome de impostor foi clara que a área comercial é a que mais sofre. Porque você... E isso frequentemente, gente. Até hoje eu me... Caramba, será que eu sei o que eu tô fazendo? Que vendedor nunca achou que não era bom? Nossa. Que, poxa, eu sou ruim, né? Porque você leva tanto não que você fica nessa pegada do tipo, pô, mas... Eu sou ruim, não nasci para vendas. Eu já ouvi vendedor falando isso, eu não nasci para vendas. Mas por que não? Essa síndrome do impostor é muito forte, né? E essa parte emocional é importante lidar, né? Com certeza. E aí é aquilo que a gente falou, né? O vendedor, ele tem que ter insumos da empresa, né? Para que ele consiga converter mais, para que essa percepção do não diminua cada vez mais. Ou seja... eu estou recebendo muito menos não hoje do que antes. Mas por quê? Porque eu tenho uma equipe que está recebendo muito mais não. Então, imagina só, tem uma estrutura lá do IC, do meu BDR, esses sim, eles estão recebendo não. Não mesmo, assim, de 100 contatos, eles estão recebendo não de 90 contatos. E aí, quando eles recebem desses 10 ali, eles passam para mim.
né? E aí, dentro desses 10, provavelmente eu vou receber 7 nãos, entendeu? Que aí é mais ou menos a eficiência aí do time de vendas ali dos 30% ali. Né? Mas, logicamente, quando você vai crescendo na finalização do contrato, eu já tive parceiros meus que eles tinham um poder de conversão de 80%. Era incrível, assim. Ou seja, se viesse o lead, se tivesse o cliente passado todas as etapas de vendas e caísse na mão dele, 80% das reuniões dele eram convertidas. Entendeu? Esse cara chega num nível... Logicamente, ele não aceitava as reuniões que não tivessem as informações básicas. Ele não aceitava a reunião. A gente está falando de um cara de extrema eficiência. Né? E ele jogava o jogo muito claro. Falando, não, a gente tem um processo que é caro. Isso eu achava muito incrível dele. A gente tem um processo que é caro. Eu tenho abaixo de mim 5 pessoas fazendo um trabalho para me entregar um produto. E eu tenho que ter a performance mais alta possível. Para eu ter mais altas, eu preciso dessas informações. Senão eu não vou fechar. Todos os insumos. Exatamente. Cara, excelente, excelente. Bom, tem excelente conteúdo, muito bom. Se você estiver disponível nas próximas 4 horas, a gente continua fazendo podcast aqui, a gente continua gravando. Mas precisamos finalizar aqui esse papo e eu, Caio, deixo o convite para voltarmos a falar novamente. Sempre que você estiver disponível aí, disposto, a gente vem aqui para a gente gravar novamente, porque esse é um conteúdo realmente interessante. É um conteúdo que atrai, seja o profissional de marketing, de vendas, seja o cara que está lá no e-commerce, seja o cara que está começando agora, o empreendedor, né, lida com vendas todos os dias. Esse é um assunto muito interessante. Obrigado por você ter vindo até aqui, ter disponibilizado esse tempo para a gente. Agradeço também ao pessoal que nos ouviu aí até agora. E, Caio, como que as pessoas podem te achar? Quero me conectar com o Caio, quero conversar com ele no LinkedIn, como que... Bacana. Primeiramente, eu queria agradecer. Eu acho que é muito importante a gente falar sobre isso. Como a gente conversou, vendas ela virou realmente um assunto muito importante, porque no final do dia sempre é venda. Né? Eu lembro que eu escutava do meu pai, se você não estudar, você vai ser um vendedor. Cara... Hoje é porque bom, né? Que bom. Eu falo isso pra ele. Pô, pai, que legal, né? Que louco eu virei. Você acertou, hein? Você acertou. Né? E não, né? Pra você ser um excelente vendedor, você tem que estudar bastante, você tem que correr atrás bastante, se dedicar ao máximo, né? E cuidar um pouco também da sua cabeça, né? Aquilo que a gente acabou de comentar. E... caso você queira se conectar comigo, é Caio Malcati Mesquita. Eu uso muito Mesquita porque é um nome mais curto, mas Caio Malcati Mesquita no LinkedIn. Acho que é a única ferramenta que eu utilizo hoje nas minhas redes sociais, voltadas a negócio. Só me chamar lá que a gente pode bater um papo. Pô, que legal. Obrigado pelo papo. Valeu mesmo. Obrigado a você, Ricardo. Por ter aceitado o convite. Foi muito bom. O antes também foi muito bom. Deu para aprender bastante coisa. E agora esse podcast também, você que está nos ouvindo, excelente conteúdo aí, Caio Mesquita, procura ele no LinkedIn, vai aprender bastante. Valeu muito mesmo pela atenção. Gente. Tchau, tchau.